Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, meu nome é Matheus de Palma e hoje nós vamos aprender um dos temas mais quentes do momento. Nós vamos entender definitivamente a intervenção federal, a intervenção estadual. Nesse primeiro vídeo aqui de hoje, nós vamos estudar a chamada intervenção federal. Pessoal, bora para os slides. Vou jogar aqui no canto de baixo. Bora. Pessoal, o que é a chamada intervenção federal? Conceito de intervenção federal. Pessoal, a intervenção federal é um instituto de exceção constitucional com vistas à solução de uma crise constitucional, com o fim de resguardar, manter, tutelar o Pacto Federativo. É um instituto de crise constitucional com a finalidade de tutelar e manter o Pacto Federativo em decorrência de hipóteses que o violam. Pessoal, esse é o conceito de intervenção federal. Uma coisa que a gente precisa entender também, que a intervenção federal, assim como também veremos na intervenção estadual, é uma hipótese de excepcionalidade. Ora, olha a redação do artigo 34, caput da Constituição Federal. A União não intervirá nos estados e no município. O dispositivo ele começa com uma negativa. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, ou seja, exceto é uma exceção. A regra, pessoal, é a manutenção do Pacto Federativo como ele o é. A União, vamos dizer, autônoma, os estados autônomos, os municípios autônomos e a República Federativa do Brasil soberana. Mas, em algumas hipóteses, havendo violação do Pacto Federativo, exige-se, impõe-se a realização da intervenção nos estados e no Distrito Federal. A gente precisa perceber que a situação de excepcionalidade é inclusive posta, pessoal, no artigo 60, quando pontua que não é possível emenda à Constituição durante a intervenção federal. É uma manifestação da excepcionalidade da nossa, vamos dizer assim, intervenção federal. E o sujeito passivo da medida? Pessoal, precisamos entender que a intervenção federal ela recai sobre Estados membros e o Distrito Federal. A União, em regra, ela não pode intervir nos municípios. No entanto, galera, se existir algum território federal e se esse território federal possuir municípios, a Constituição Federal autoriza que a União intervenha nos municípios dentro dos territórios federais. Em regra, a União intervirá nos estados e no Distrito Federal. A União ela não poderá intervir nos municípios, salvo se estes estiverem localizados em territórios federais. 4 são as espécies de intervenção, pessoal. Além da chamada intervenção federal e da intervenção estadual, lembrem, nós estamos estudando a intervenção federal. Existe a chamada intervenção espontânea e a chamada intervenção provocada. Pessoal, a intervenção espontânea é aquela que o presidente da República ele pode decretar, autorizar, determinar de plano, de ofício, sem a provocação de qualquer órgão. Já a provocada, como o próprio nome nos leva, nos traz, ela depende de provocação de algum órgão diferente do presidente da República. Beleza? E agora a gente vai entender definitivamente isso. A diferença entre intervenção espontânea e intervenção provocada. Olha aqui, pessoal, nosso item de número 5. As hipóteses que autorizam a chamada intervenção federal. Pessoal, lembrem, aqui a gente vai entender quais são as hipóteses de intervenção espontânea e quais são as hipóteses de intervenção provocada. Beleza? Ó, intervenção espontânea. Manter a integridade nacional, hipótese de intervenção espontânea.
repelir invasão estrangeira ou de uma unidade federativa em outra. Lembrem-se, só para interrompendo aqui, as bancas de concurso, especialmente para delegado de polícia, o que elas mais cobram de intervenção federal é a respeito das hipóteses de intervenção. Então eles colocam assim: é hipótese de intervenção federal. Aí você vai ter que marcar a certa. Pura decoreba. Então é por isso que esse slide aqui, o nosso segundo slide da nossa aula, ele é tão importante, beleza? Ó, por termo, agrave comprometimento da ordem pública. Hipótese de intervenção espontânea. Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos. Isso aqui é importante, galera, porque as bancas de concurso sempre colocam aqui 3, 4, 5. Não. São 2 anos. Se suspender o pagamento da dívida por mais de 2 anos, salvo motivo de força maior, nesse caso nós temos autorização para uma hipótese de intervenção federal. Beleza? Deixar os estados, né, de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição. Então, nós temos 4 hipóteses de intervenção federal espontânea: manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade federativa em outra, por termo agrave comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida por mais de 2 anos, salvo força maior, e deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias repartidas nos termos da Constituição Federal. Agora nós vamos entender quais são as hipóteses de intervenção federal de natureza provocada. E vocês vão entender por que tem esse nome. Ó, inciso 4 aqui. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Se tratar-se de poder executivo e legislativo impedido de exercer o seu livre exercício, ó, poder executivo e poder legislativo impedido, exige um requerimento do poder coagido. Tá bom? Existe um requerimento do poder coagido. Tratando-se, pessoal, por outro lado, de poder judiciário, exige-se uma requisição ao presidente da República do STF. E pensem, lembrem-se, a requisição, pessoal, é uma ordem. Então o STF, ele impõe ao presidente da República a decretação da intervenção federal. Na hipótese de intervenção espontânea que a gente estudou, na hipótese de impedimento ao livre exercício do poder executivo e do poder legislativo, o presidente da República ainda tem a sua discricionariedade, sua conveniência política de decretar ou não a intervenção federal. Ora, a intervenção federal é um ato de natureza política. Interessante a gente ter isso em mente também. A intervenção é ato de natureza política. E é por isso, pessoal, que o presidente da República ele tem a sua conveniência política, discricionariedade, conveniência e oportunidade de decretar ela ou não. No entanto, na hipótese de poder judiciário coagido, impedido de exercer os seus livre exercício, basta uma requisição do STF. E nesse caso específico, dentre outros que nós vamos estudar, o presidente da República ele não pode fazer nada, ele tem que decretar a intervenção federal. Beleza? Vamos lá. Interessante. Isso aqui, ó, no caso de impedimento ao livre exercício dos poderes da República e o que exige para a decretação dessa intervenção provocada está previsto no artigo 36, inciso 1º, pessoal, beleza? 36, inciso 1 da CF. Vamos lá. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos princípios constitucionais
Essas são também hipóteses de intervenção provocada. Vamos fazer uma divisão aqui, ó. Para o presidente da República decretar a intervenção federal para prover a execução de lei federal e a garantia dos chamados princípios constitucionais, isso está aqui ó, no inciso 7, que a gente acabou de ver, o último, que são os princípios constitucionais sensíveis. Isso é importantíssimo. Essa hipótese aqui são os princípios sensíveis. Na execução da lei federal e para garantir os princípios sensíveis, exige-se uma representação do PGR perante o STF. E o STF, nesse caso, galera, ele determina que o presidente da República decrete a intervenção federal. Então, no caso de, para a garantia, para a execução de lei federal e para a garantia dos princípios sensíveis, pessoal, exige-se, nos termos do inciso 36 e inciso 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma representação do Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal chama essa representação de intervenção federativa. Alguns doutrinadores manualistas chamam de ADI interventiva. Intervenção federativa, ADI interventiva, ou RI também, representação interventiva. Beleza? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá bom? Então, no caso, para assegurar a execução de lei federal e assegurar a observância dos chamados princípios sensíveis, exige-se uma representação do PGR perante o Supremo Tribunal Federal. E ocorrendo todo esse processo, você tem a representação, o protocolo dessa representação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal abre vistas para a resposta daquele que viola, né, que não dá provimento à execução da lei federal, que está violando os princípios sensíveis. Depois tem a manifestação da AGU, PGR novamente, e já vai ser julgado. Julgado procedente essa representação do PGR, nós temos, pessoal, que o presidente da República, segundo a lei, tem que decretar essa intervenção federal no prazo de 15 dias improrrogáveis. A lei infraconstitucional que regula a representação interventiva, a intervenção federativa, a ADI interventiva, ela é a lei 12.562 de 2011. E para a gente terminar aqui a hipótese de intervenção provocada, pessoal, nós temos para assegurar a ordem ou decisão judicial. Nesses casos aqui, pessoal, segundo a Constituição Federal, segundo o inciso 36, inciso 2º, no caso de desobediência de ordem ou decisão judicial, a gente tem que, segundo o artigo 36, inciso 2, se a ordem for do Supremo Tribunal Federal, existe uma requisição do Supremo Tribunal Federal. Se a ordem for do STJ, uma requisição do STJ, e se for do TSE, uma requisição do TSE. Então, se você tem a desobediência à ordem ou decisão judicial do STF, exige-se o quê? Uma requisição do STF. E do STJ, próprio STJ, e do TSE, do próprio TSE. Mas daí vocês me perguntam, mas professor, e quando for, por exemplo, de um tribunal de justiça? Ou de um juiz eleitoral? Ou do TST? Do TSM? Ora, a doutrina, ela pensou muito sobre esse assunto. E o que foi definido? Isso, inclusive, está no livro da professora Natália Masson. Se o descumprimento da ordem ou decisão judicial referir-se à matéria constitucional, a requisição é do STF. Se referir-se à matéria referente à legislação infraconstitucional, é uma requisição do STJ. Se referir-se à matéria eleitoral, é uma requisição do TSE. Tudo bem, galera? Isso está previsto, como eu disse para vocês, no inciso 36, inciso 2º. Beleza? Vamos para o próximo slide.
antes de ir para o próximo slide, eu quero ressaltar uma coisa para você. Lembra que eu disse para vocês que o presidente da República, em tese, em regra, nos casos de intervenção espontânea, ele tem a sua conveniência política. No entanto, em algumas hipóteses, há a chamada requisição, que é uma ordem, é uma determinação. E essas hipóteses de requisição, em que o presidente da República ele não tem essa conveniência política, é justamente quando o poder judiciário ele for coagido, ele não puder exercer ali o seu livre exercício, nas hipóteses de intervenção federativa, representação interventiva, ADI interventiva, ou no caso também de desrespeito de ordem ou decisão judicial. Beleza? Por último, pessoal, a gente vai tratar aqui do procedimento da intervenção federal. Ora, o legitimado para decretar a medida, galera, segundo o artigo 84, 10 e 90, inciso 1, é o presidente da República. No entanto, o presidente da República, antes de decretar a intervenção federal, isso para alguns manualistas, alguns doutrinadores, é obrigado a ouvir, a convocar o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, nos termos do artigo 90, inciso 1. Beleza? Então, o presidente da República, ó, eu quero decretar intervenção federal, perdão. Beleza, eu preciso convocar primeiro o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Segundo essa vertente doutrinária, se não houver a convocação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, você tem uma nulidade no processo de intervenção federal. No entanto, pessoal, ao que se parece, o Supremo Tribunal Federal, pelo menos não se manifestou sobre o tema, mas ao que se parece, na prática, é facultado ao presidente da República a convocação do Conselho da República e do Conselho Nacional, Defesa Nacional. Mas lembrem-se, a Constituição Federal exige a convocação desses conselhos. E depois que o presidente da República, ele por decreto, beleza? Olha aqui, ó, ele por decreto de intervenção, ele vai determinar a intervenção federal através do ato, é o decreto. E esse decreto ele vai especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se assim for do interesse do presidente da República, nomear também interventor, você vai ter um controle político da medida. A intervenção federal, ela é um ato, vamos dizer assim, complexo. Por quê? Exige-se o decreto do presidente da República. E esse decreto ele vai especificar a amplitude. Ah, será que é só em Mato Grosso do Sul, onde hoje eu sou delegado, ou é no Brasil inteiro? Assim por diante. O prazo vai durar até quando? As condições de execução. Olha, nós queremos uma intervenção federal, por exemplo, na segurança pública, no planejamento. Vamos tirar o governador com amplitude. E também, se for o caso, vai nomear um interventor. Olha, eu, presidente da República, entendo que esse cara de minha confiança ele vai ser o governador interventor. Beleza. Mas, para que esse ato ele seja, vamos dizer assim, rígido, é necessário que isso seja submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então, o Congresso Nacional ele vai controlar politicamente a decretação da intervenção federal. E se o Congresso ele não estiver funcionando, vai fazer uma convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. No mesmo prazo de 24 horas. Pessoal, tenham em mente que o controle político do Congresso Nacional, ele é um controle político a posteriori. O presidente da República determina a intervenção federal e ela já começa a surtir efeitos. E mesmo durante esses efeitos, o Congresso vai controlar politicamente essa medida. O Congresso fala assim, olha, não é o caso de intervenção federal, já cessa a medida. Mas o presidente da República decreta e já começa os efeitos automaticamente. O controle é a posteriori, beleza? O Congresso Nacional, ele não autoriza a medida, ele ratifica ou não ela, beleza? É um controle posterior, a posteriori. E a gente também tem hipóteses, galera, em que você, vamos dizer assim, a dispensa, existem hipóteses em que se dispensa o controle político do Congresso Nacional. É justamente as hipóteses do inciso 34, inciso 6 e 34, inciso 7. Então, pessoal, nas hipóteses dos incisos pontuados, quando a decretação da intervenção federal for para prover a execução de lei federal
ordem ou decisão judicial e para assegurar a observância dos princípios sensíveis, pode ser dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional se o decreto ele se limitar a suspender o ato impugnado. Então, se o decreto de intervenção ele for suspende a execução daquele ato, suspende a execução daquele outro ato, e isso bastar para a normalidade, nesse caso, o Congresso Nacional nem precisa agir. Beleza? E o encerramento da medida, pessoal, lembrem-se, o decreto de intervenção ele vai especificar, dentre outras nuances, o prazo da intervenção federal. Então, cessado o prazo ou cessados os motivos da intervenção federal, pessoal, as autoridades afastadas de seus cargos voltarão a exercer esse cargo, salvo impedimento legal. Então, por exemplo, você teve uma intervenção federal aqui em Mato Grosso do Sul. O governador foi afastado. Acabou a intervenção federal. Governador, se não houver impedimento legal nenhum, volta, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? 20 minutos. A gente estudou agora a temática da intervenção federal em 3 slides que serão disponibilizados para vocês. Pessoal, até nosso próximo vídeo que vai ser de intervenção estadual.